Lá no começo do mundo, no tempo das cavernas. Tem aquele tempo que a gente vê nos desenhos arrastando a mulher pelo cabelo, batendo um no outro, matando, roubando a caça do outro, né? Então não tinha consciência nenhuma. Então esse nível de consciência era territorial, tá? Possessivo. Então o que acontece? As pessoas só vão ter raiva e briga, raiva e briga. E tem que sobreviver como se fosse um desespero, né? O que acontece quando as pessoas bebem? Bebem enche a cara. Elas brigam. Por que elas brigam? Porque elas nocauteiam os outros cérebros e fica apenas o reptiliano. E o reptiliano é territorial. Aí eles vão brigar, vão matar, vão fazer besteira, né? Então nós temos esse nível de consciência que foi lá no comecinho da humanidade, mas que até hoje tem gente vivendo nesse nível de consciência. Tá? Aí depois de muito tempo, a natureza desenvolveu o sistema límbico. Tá? O sistema límbico foi quando a gente começou a perceber as emoções. E essas emoções tinham um impacto muito grande na nossa vida. E a gente começou a agir com uma certa consciência. Nesse momento eu estou com raiva, nesse momento eu estou alegre, nesse momento eu estou triste. Tá? E isso foi expandindo a nossa consciência. Tá? Então, a natureza esperou um tempo de amadurecimento da humanidade para crescer a consciência, criando um equipamento no corpo que se chama sistema límbico. Aí passaram-se mais anos, criou o córtex, o neocórtex, que é puramente racional. Então a gente começou a decidir baseado na razão. E até hoje nós temos pessoas que só conseguem decidir baseado na razão. Não tem emoção, não consegue entrar na emoção. Não é assim? Sim. Então, o que a gente sabe? Biologicamente, nós já fazemos parte de uma programação de expansão de consciência. Qual que é o próximo passo agora? Agora é o neofrontal. Tá? Não é o neocórtex, é o neofrontal, que eles descobriram que é onde tem a partícula de Deus, que é a experiência divina, que é a experiência transcendental, que é a experiência que abre canais para a gente ver, visualizar, interagir com outras dimensões, com outros planetas, com outras populações, com outras humanidades. Tá? Porque a natureza não criou só o ser humano que está aqui na Terra, existem outros humanoides, outras humanidades vivendo outras experiências de consciência. Tá? Então, a Diksha ativa a consciência, desperta a consciência das pessoas, ativando essa parte. E essa parte é pertinho do parietal, que é o responsável pela depressão. Todo mundo que tem depressão tem essa parte meio desativada, o parietal. E essa parte, então, sendo ativada, vai despertar a consciência das pessoas para que as pessoas saiam desse processo de depressão. Tá? E aí nós vamos entrar num processo de ansiedade. Hoje quer falar já ou não? Não, pode falar, só estou anotando o que você está falando, Então, pode ficar tranquilo. Hoje muita gente está nesse processo de ansiedade porque a descoberta é muito grande. Muita coisa está sendo revelada para a gente. Né? Onde que eu ia receber um livro em um mês com conceitos que vêm dizer para a gente que a verdade pertence a Deus e a realidade pertence aos humanos, às criaturas. Então a verdade não é para nós, por isso que a gente nunca vai conhecer a verdade, nunca vai ver a verdade inteira, por isso que aquilo que eu chamo de minha verdade não é a sua verdade, porque não é verdade. A verdade pertence às leis do universo. São coisas imutáveis, que não se mexem. Mas, dentro desse processo evolucionário, nós criamos realidades. Né? Vocês criaram uma realidade aqui, e a partir dessa realidade ela foi tomando corpo, e foi criando pernas e braços, e foi asas, e foi voando, e foi crescendo e vai continuar crescendo. Tá? Então nós construímos sim a realidade que nós vivemos. Nós precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos colocando para o mundo. Se é o pessimismo, se é o negativismo, se é a fé, se é a consciência. Tá? Aí a natureza que já preparou esse neofrontal, ela preparou uma outra coisa que chama terceiro olho, a glândula pineal.
tá? A glândula pineal, ela ainda não está ativada nas massas. Mas ela vai ser ativada um dia, porque ela é o olho interior. Olha o tamanhozinho que é o nosso olho, o olho físico. É pequeno demais para enxergar a imensidão do universo. Então nós temos que ter um olho que ocupe, que preencha, que caminhe por essa dimensão imensurável. Tá? E aí vem o livro dos barbantes e mostra a gente mais ou menos como se a gente fosse um anel. Tá? E esse anel, se você for por aqui, você vai no universo. Aí eu vou encontrar o sistema solar, a Via Láctea e vou embora. Mas se eu fizer o movimento interno, adivinha onde que eu vou chegar? O sistema solar, na Via Láctea e o universo afora. Por quê? Porque nós não somos apenas pessoas. Nós somos processos. Essa é a grande sacada desse livro. Porque a partir do momento, e isso eu chamo de filosofia espiritual, que veio nesse livro, a partir do momento em que você se vê como um processo, muita coisa cai por terra. Primeiro, o sofrimento, o apego, a dor, tudo começa a cair por terra. Dissolve, né? Você não se identifica mais com a limitação. E aí você vai permitindo mudar de processos. Você entra num processo, você chama outro processo e você vai vendo que aquele processo, até no livro a gente descreve mais ou menos uns 5 processos, como que faz isso, né? E esses processos então vão te dando experiências diferentes de expansão de consciência. Tá? Olha só. Nós somos processo. Nesse momento eu sou um processo de compartilhar as experiências e os conhecimentos da terapia dos barbantes. Nesse momento eu sou o processo de chegar até as pessoas que eu não conheço e que vibrem de acordo com essa energia, para que essa energia faça sentido para elas ou não. Nesse momento eu sou um processo de abertura de canais para que as pessoas comecem a se ver e a se situar num plano mais elevado do que elas estão ou estariam se não estivessem ouvindo esse tipo de mensagem. E aí você vai subindo, sabe? Você vai subindo nesse processo e você vai saltando de processo. Você vai sentindo coisas diferentes no corpo. De repente você começa a acessar ou canalizar informações. Tá? Quando você estiver sozinho em casa, faça essa meditação. Nesse momento eu sou um processo de descanso. Nesse momento eu sou um processo de respiração. E vai explorando. Mas lentamente, pausadamente, tá? Dando espaço entre uma afirmação e outra para você sentir o processo.